Olá, estamos começando Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha sabe que o nosso programa é uma parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, temos um programa inédito para você, aqui na TV Câmara, canal 23.2 da grade da TCM e em breve no canal aberto. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os rins, esse órgão tão importante, mas que muitas vezes é pouco falado e pouco debatido. Vamos falar também sobre as doenças renais e formas de preveni-las. A nossa convidada é a doutora Évila Neri, que é médica nefrologista e vai vir aqui conversar conosco sobre esse tema e tirar um pouco das nossas dúvidas. Inclusive, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, poderá entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, @programa Cidadania. E se você tem outros temas, tem sugestão, tem crítica, nós estamos aqui para escutar você e construirmos juntos esse programa. Então, entre em contato conosco através do nosso Instagram e fale, estamos esperando o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida. Bom, se você ainda não conhece o Novo Eleitoral, é importante que você acesse o canal do YouTube Novo Eleitoral e também o Instagram. Principalmente esse ano, onde iremos às urnas mais uma vez eleger ou reeleger representantes, é importante que você, cidadão, ou você, jurista, você, estudante de direito, mantenha-se bem informado sobre direito eleitoral e direito partidário. E o Novo Eleitoral, ele trabalha justamente com foco nessas áreas. Então, se você ainda não conhece, acesse os canais do Novo Eleitoral e saiba mais, se informe para que você fique cada vez mais bem informado e mais atuante também. Bom, estamos finalizando o primeiro bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta com a nossa convidada médica nefrologista, conversando um pouco sobre rins e tirando um pouco das nossas dúvidas. Então não saia daí que a gente volta já. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre.
Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Como já anunciamos no primeiro bloco, estamos falando hoje sobre os rins, esse tão importante órgão do nosso corpo. E para vir aqui como convidada, tirar um pouco das nossas dúvidas, falar também sobre as doenças renais, estamos trazendo a médica nefrologista doutora Évila Neri, que vai conversar conosco sobre esse tema e tirar, como eu já falei, um pouco das nossas dúvidas. Doutora Évila, gostaríamos de agradecer sua presença. É muito importante falar sobre esse tema. Hoje é o Dia Mundial do Rim e muitas pessoas ainda desconhecem sobre a função e sobre as doenças relacionadas aos rins. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço primeiro, ao convite e a oportunidade de hoje, Dia Mundial do Rim, a gente está aqui falando um pouquinho sobre as doenças renais. Doutora Évila, para a gente iniciar, qual a função dos rins? A gente escuta muito falar em, os rins eles filtram substâncias. Na verdade, qual a função do rim? Na prática, o que ele faz dentro do nosso corpo? Então, esse filtro, como todo mundo conhece, é realmente a principal função dos rins. O rim, ele filtra todas as impurezas do nosso sangue que a gente consome, tanto através de alimentos como através de medicações. Além disso, o rim ainda tem outras funções que são menos conhecidas, como o controle de água do organismo, o controle pressórico, além de produzir também hormônios, que sejam para a produção de glóbulos vermelhos ou ativação de vitamina D, que a gente recebe do sol, e aí o rim ele também ajuda nessa formação desse hormônio para não favorecer o aparecimento de doenças ósseas, Então, são muitas funções que as pessoas às vezes desconhecem e que tornam o rim tão importante, conhecido também como órgão vital. Doutora Évila, a gente escuta muito falar sobre transplante de rins, nós sabemos que, como o próprio nome sugere, no plural, nós temos esse órgão em duplicidade no nosso corpo. É possível, então, sobrevivermos com apenas um rim? É possível, sim. Inclusive, existem pessoas que já nascem com um rim só, Claro que se a gente nasce com 2 rins, quando a gente tem os 2, um ajuda o outro, Mas é possível, sim, uma pessoa viver só com um rim. Ele tende a concentrar todas as funções num só mesmo e não tem problema nenhum. Doutora Évila, a gente sabe, sempre escuta, que beber água, ingerir líquidos é importante, Mas existem outras ações, outras atitudes para que a gente possa cuidar bem dos nossos rins. Por exemplo, quando a gente fala sobre o coração, a gente sempre vai a um médico cardiologista, a gente faz exames, ultrassonografia, vários exames. Como a gente pode cuidar do nosso rim e mesmo em casa, no nosso cotidiano, observar se talvez ele está indo bem ou não? Pronto. Então, como eu falei, o rim ele é um filtro do nosso sangue. Então, um dos principais cuidados que a gente pode ter para tentar conservar a função do rim é tendo cuidado com o que a gente ingere. Seja alimentos, Então, preferir alimentos saudáveis, não fumar. As medicações, tomar aquelas que realmente são orientadas por médico, evitar a automedicação. A gente sabe que hoje está tendo sendo muito falado esse tema de automedicação, principalmente pelos últimos eventos recentemente acontecidos. E, além disso, a gente fala também sobre as principais causas de doença renal. As principais causas de doença renal são diabetes e hipertensão. Então, se a gente tem o controle adequado do diabetes e da hipertensão, então isso provavelmente vai evitar que eu tenha futuramente uma doença renal. Então, esses são os principais alvos que a gente pode atuar no combate à doença renal. Como todo o nosso corpo, ele está interligado. Quando você cuida bem especificamente de um órgão, querendo ou não, ele afeta também outras partes do nosso corpo, Porque o nosso corpo está todo interligado, os sistemas também estão interligados, Então, quando você se alimenta bem, por exemplo, pratica exercícios físicos para cuidar, para evitar uma hipertensão, para evitar um diabetes, você também então acaba ajudando outros órgãos, inclusive os rins. Com certeza, faz parte demais do nosso dia a dia estimular uma boa alimentação, a ingesta de água adequada e praticar exercícios físicos, Exercício físico
é vida. Então, ele tanto ajuda no combate a doenças cardiovasculares, como no melhor funcionamento do metabolismo do corpo em si. E com certeza ajudando a prevenir doenças renais. Doutora Évila, a gente escuta muito falar assim, as pessoas devem ingerir de 2 a 3 litros de água por dia. Eu acho muito perigoso essas generalidades, porque cada pessoa tem a sua altura, seu peso, sua formação, né, física, corporal. Mas tudo bem, não tem problema tomar essa quantidade, ou teria então uma quantidade ideal para cada pessoa? Existe sim uma quantidade ideal de água que deve ser consumida por cada pessoa. Mas como você mesmo falou, cada indivíduo é único, né? Então, todo mundo tem a sua quantidade de água ideal que deve ingerir por dia. De uma maneira geral, todo mundo tem que beber em torno ali de 35 ml por quilo de peso de água por dia. Ou seja, num paciente que tem 70 quilos, o ideal seria ele consumir, em média, 2,5 litros de água. Só que eu também tenho as minhas particularidades, né? Tem pacientes que têm, por exemplo, pedras nos rins, que ele tem que ingerir uma quantidade maior de água por dia. Do mesmo jeito que eu tenho pacientes que têm doença renal ou doença cardíaca, que são pacientes que tendem a inchar mais, né? Aí, para esses pacientes, eu tenho um consumo menor de água, né? Então, todos os pacientes que têm suas comorbidades, eles têm suas particularidades e devem ser respeitadas. Mas, de uma maneira geral, uma pessoa com 70 quilos deve ingerir em torno de 2,5 litros de água por dia. Então, quem nos assiste, caso deseje saber a sua quantidade de ingestão de água por dia, é só fazer então esse cálculo, pegar o peso e multiplicar por 0,35. Não, 35 só. 35. Então, calcula o peso por 35. Isso. E vai dar a quantidade ideal de ingestão de água. Isso, exatamente. Em ml, né? Aí vai dar 2.400 e pouco, né? Que são 2 litros e 400 ml. Certo. O resultado, então, vai dar em ml. Isso, exatamente. Muito bem. Então, para quem aí deseja saber, é só fazer o cálculo. Doutora Évila, você citou, então, a hipertensão e o diabetes como causas, né, como fatores de risco aí para essas doenças renais. Existem outras doenças que podem desencadear, que podem afetar os rins, e quais as principais doenças renais? Então, existem muitas outras doenças que podem causar doenças renais, né? O sistema humano, né, ele é todo interligado entre si. E o rim, ele filtra o sangue todo. Então, qualquer coisa que acontece em qualquer outro órgão pode afetar diretamente o rim. Então, outras doenças que podem causar lesão renal, além da hipertensão e diabetes, é o consumo exagerado de anti-inflamatórios, né, ou outros tipos de medicações prescritos, como eu falei, sem a orientação adequada. Doenças específicas do rim, como infecções do trato urinário, doenças genéticas hereditárias, doenças infecciosas, são as principais causas que evoluem para a doença renal crônica. Talvez a doença mais comum, né, seja a insuficiência renal, né? A gente escuta muito falar. O que seria a insuficiência renal? Seria mesmo a perda da função daquele rim? A doença renal crônica ou insuficiência renal, né, como a gente conhece, ela é sim a perda de função do rim. Então, um rim normal, ele funciona mais do que 90 ml por minuto por altura do paciente. Essa função é perdida. E aí, para pacientes que têm hipertensão e têm diabetes, essa função do rim é perdida mais rapidamente, né? Então, quando o paciente começa a perder sua função renal, ele vai lá, o rim fica funcionando 60%, 50%, 40%, né? E vai progredindo, perdendo essa função, até que chega ao ponto em que o rim entra em falência ou doença renal estágio 5, que aí é quando a gente precisa entrar realmente com terapia renal de substituição, que é a hemodiálise, diálise peritoneal ou até o transplante renal. Doutora Évila, nosso bloco está acabando, mas nós voltaremos daqui a pouquinho falando então sobre as formas de tratamento, né, sobre a hemodiálise, que é a mais conhecida, e também sobre o Dia Mundial do Rim. Não sai daí que a gente volta já conversando um pouco mais com a doutora Évila Neto.
Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Estamos de volta com o Cidadania, falando sobre os rins, sobre as funções e doenças renais, com a doutora Évila Neri, que é nefrologista e veio tirar um pouco das nossas dúvidas e desfazer aí alguns mitos, né, que rondam os nossos rins. Doutora Évila, eu finalizei o bloco anterior, né, dizendo que a gente ia falar um pouco agora sobre a hemodiálise, que é um dos tratamentos, né, que você citou. Como é que funciona a hemodiálise e qual a sua principal função? É realmente, como você falou, substitutiva do rim? A hemodiálise, ela é uma terapia de substituição renal. Então, ela vem justamente num determinado momento em que a função do rim já não existe mais, né? Então, o paciente começa a ter sintomas, porque isso é tão importante falar, que, na verdade, quando o paciente tem doença renal, ela é silenciosa durante a maior parte do tempo. E aí, a doença renal ela só começa a ter manifestação dos sintomas já no seu final, nos estágios finais, quando o rim já está praticamente parando, né, sem função nenhuma. E aí, a hemodiálise vem nesse contexto. Quando o rim não funciona mais, aí ele vem para realmente substituir algumas das funções do rim. Porque, como eu disse, o rim ele não é só um filtro do sangue, ele também produz hormônios e a máquina, né, a hemodiálise, ela não consegue fazer isso, né? Então, além da hemodiálise, os pacientes com doença renal crônica terminal também fazem uso de outras medicações que substituem essas outras funções do rim, né, que são medicações hormonais. Como é o processo da hemodiálise? Geralmente dura em média quanto tempo? E a frequência depende do tratamento ou é algo que tem que ser feito diariamente? A hemodiálise, ela é feita 4 vezes na semana. Ups, errei. A hemodiálise é feita 3 vezes na semana durante 4 horas, né? Para a grande maioria dos pacientes. Existem casos mais específicos que a gente pode aumentar um pouco a duração ou a frequência da diálise, mas em geral são 3 vezes na semana durante 4 horas. Então o paciente chega na sua clínica de diálise e lá ele é colocado na máquina, seja por fístula arteriovenosa, através de punção direto na veia, e aí o sangue vai, passa na máquina, a máquina filtra todo aquele sangue e o sangue retorna inteiramente para o paciente, né? E tudo aquilo que saiu do sangue é despejado no esgoto. Então é assim que funciona a hemodiálise. O paciente tem que estar lá
3 vezes na semana, 4 horas, né? Então, daí a gente vê que a mudança radical na vida desses pacientes. Que, como eu disse, né? Às vezes são pacientes que não sentiam nada, tinham uma vida normal, e de uma hora para outra tem que se submeter a fazer a hemodiálise, assim, sem esperar. E esse tratamento, ele é para a vida inteira, ou ele faz parte, ele tem um prazo, geralmente, ou a pessoa que teve aquela insuficiência renal, ela precisa então fazer até o fim da vida aquele tratamento? Nessas pessoas que têm doença renal crônica, causadas principalmente pela hipertensão e pelo diabetes, que já são doenças que vão se arrastando e o rim vai progredindo, né, cada vez mais para a falência, essas pessoas vão precisar de hemodiálise para o resto da vida, sim. A não ser que sejam submetidas a um transplante renal, né, que é o outro método de terapia de substituição renal. Existem alguns casos que são menos comuns, que são pacientes que necessitam de diálise por pouco período de tempo, né? Geralmente são pacientes que tiveram internamento em UTI e aí fizeram diálise, e aí depois recuperaram a função do rim. Ou mais recentemente, que é muito comum, né? O COVID, o paciente entrou em diálise no contexto de COVID, e aí depois os meses foram passando e a recuperação do rim veio, e aí ele saiu da hemodiálise. Então, todos os pacientes, mensalmente, né, dentro da própria clínica de diálise, são feitos exames mensais, e aí através dele a gente consegue ver se aquele paciente está evoluindo para uma recuperação de função renal, ou se não, se ele vai continuar dialisando até a gente ver que vai precisar ou para o resto da vida mesmo. Doutora Évila, você citou a COVID e era um dos nossos questionamentos aqui. Por isso que eu perguntei, né, se a pessoa que se submete ao tratamento da hemodiálise, se ela teria que fazer para o resto da vida. Porque nós vimos, né, nessa pandemia, muitas pessoas internadas por Covid necessitarem dessa diálise, né? Então, realmente o órgão, ele pode, então, recuperar, digamos assim, a sua função. Pode ser que ele seja afetado momentaneamente, como, por exemplo, pela Covid, que a pessoa precisa passar pela diálise, mas que ela consiga se recuperar. Pode. Existem esses casos, sim. Existem agressões temporárias do rim. E aí, nessa temporariedade, ele pode precisar da diálise por um momento. E aí, com o passar dos meses, geralmente 3, 4 meses, eles conseguem se recuperar, os rins, e aí a pessoa fica livre da diálise. Não quer dizer que esses pacientes eles deixem de ter doença renal, né? Mas eles, pelo menos, superam essa fase da hemodiálise e ficam sendo acompanhados a nível de ambulatório, a nível de consultório. Doutora Évila, por exemplo, para a gente saber se a nossa glicose está nos limites adequados, se a gente tem ou não diabetes, a gente se submete ao exame de sangue, né? Para a gente saber como anda a saúde dos nossos rins, tem algum exame que a gente possa fazer? Tem, e é um exame simples, fácil, de resultado rápido, disponível em todos os laboratórios e hospitais, que é o exame de sangue com o nome de creatinina, né? Então, é um exame que faz parte da rotina daqueles pacientes que têm hipertensão, que têm diabetes, que geralmente é sempre solicitado nas unidades básicas de saúde e que está lá disponível, né? Se o próprio colega médico que está lá na linha de frente vê que o paciente está com alteração, consegue identificar quando o paciente está com alteração de função renal e fazer esse referenciamento. Além da creatinina, que é o exame de sangue, o sumário de urina, que é o exame simples de urina, ele também é muito importante para diagnóstico de doenças renais. Por falar em urina, mito ou é verdade que a urina ela precisa estar mais clara possível? A gente sabe que a primeira urina do dia ela é realmente mais escura, né? Porque a gente passou pelo período de sono, mas a urina do resto, durante o dia, né? No restante do dia, ela precisa estar realmente mais clara ou isso é mito? A cor da urina normal, ela é amarela clara, né? A urina ela não pode estar tão clara a ponto de ter cor de água, né? Porque às vezes quer dizer que o rim está só tirando água para fora e as impurezas não estão indo.
né? Então, a cor da urina é amarela clara. Quando ela vai ficando mais escura, né, tendência para laranja, amarronzada, aí já se liga o alerta para saber que você não está bebendo água adequadamente e que sua urina está ficando concentrada, que você precisa tomar mais água. No período da noite, né, a primeira urina do dia, ela tende a ser um pouco mais concentrada porque você passou ali por aquelas 8 horas de sono e que não bebeu água, né? Aí ela fica um pouquinho mais escura, né? Mas o normal é ser amarelo claro. Doutora Évila, como eu já falei aqui, hoje é o Dia Mundial do Rim, né? E aqui na cidade está acontecendo, né, uma programação durante toda a semana. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse evento e a importância desse evento para o conhecimento das pessoas. Isso, hoje é o Dia Mundial do Rim e o tema do Dia Mundial do Rim desse ano é a educação sobre a doença renal. Então, foi de acordo com esse tema que o Hospital do Rim, aqui de Mossoró, ele quis levar conhecimento e educação em várias frentes aqui na cidade de Mossoró e região. Então, a gente está tendo, né, na verdade, durante essa semana, eventos em unidades básicas de saúde, com palestras e divulgação sobre o que é a doença renal, como prevenir. A gente teve também participação em programas de rádio, de TV, além da atuação nas mídias digitais, né, redes sociais, e está tendo também um drive-thru no próprio Hospital do Rim, com divulgação também sobre a doença renal. Tivemos uma participação ontem com uma palestra na Câmara dos Vereadores aqui de Mossoró também. E tudo isso é para levar conhecimento e divulgação da doença renal, né? A gente sabe que a doença renal, ela cresce a todos os anos. Inclusive, a gente tem uma estimativa mundial de em cada 10 pessoas no mundo, uma tem doença renal. Daí você vê o tamanho da importância de se conhecer sobre a doença renal, para que a gente não diminua, né, aquela taxa daquelas pessoas que chegam no consultório e na primeira consulta já perceba que o rim não está funcionando e que já tenha que fazer hemodiálise, né? Então isso é muito ruim. Então, essa ampla divulgação da doença renal é para justamente a gente trazer mais pacientes que tenham conhecimento sobre sua doença e assim a gente retardar a progressão da doença renal. Pois é, como nós já falamos aqui, né, é um órgão muito importante, ele não se limita à filtragem do sangue e que muitas vezes é esquecido, né, é deixado de escanteio, de segundo plano, porque muitas vezes a mídia e a própria cultura nossa é de supervalorizar alguns órgãos, né? A gente vai muito ao oftalmologista, vai muito ao cardiologista, leva nossas crianças ao pediatra, mas por vezes nós esquecemos de outros órgãos tão importantes quanto esses, que são os nossos rins, né? É verdade. E aí isso eu acredito que seja muito por mitos relacionados à doença renal crônica ou por discriminação mesmo, né? Que a gente percebe muito nos nossos pacientes que existe um certo bloqueio em relação a eles, né? Todo mundo tem medo, né? Acho que essa é a palavra, o medo do paciente renal, o medo da hemodiálise, né? E isso, quer queira ou quer não, bloqueia as pessoas a procurarem um nefrologista, o que deveria ser justamente o contrário. Se eu tenho medo, eu tenho que prevenir, né? Então, eu tenho que buscar o tratamento o quanto antes, né? E não ficar retardando, e aí deixar passar, né? Aquele momento que você tinha de cuidar. Doutora Évila, para finalizar o nosso papo, então, eu queria saber, o paciente que ele é portador de uma doença renal crônica, quais cuidados ele deve tomar? Tem alguma restrição alimentar, restrição de medicamentos ou de atividade física? Alguma coisa nesse sentido? Tem. Os principais cuidados da doença renal, inicialmente, é tratar aquilo que está causando, né? Então, se é um paciente diabético, se é um paciente hipertenso, o nosso tratamento é focado aí, no controle da diabetes e da hipertensão. Depois, a dieta, que é muito importante,
uma dieta com restrição de sal e uma dieta com restrição de proteína animal, principalmente carnes vermelhas. E também tem uma fruta, né, que é a carambola, que deve ser evitada completamente nos pacientes que têm doença renal. Atividade física sempre, né, sempre que possível o paciente deve praticar. E o tabagismo também é contraindicado, né? A gente sempre tenta fazer com que o nosso paciente pare de fumar, né? Primeiro diminuir carga tabágica e depois cessar completamente o tabagismo. Então essas são as principais formas de prevenir, de controlar e de retardar a progressão da doença renal. Doutora Évila, nosso terceiro bloco está chegando ao fim, mas mais uma vez gostaríamos de agradecer a sua presença. Foi muito esclarecedor, muito importante a sua vinda aqui, porque, como eu falei, existem muitos mitos ainda. Você mesmo citou que alguns pacientes, você percebe um medo, né, em relação à doença, e como eu falei, ainda é um órgão que muitas vezes é deixado de escanteio nos nossos cuidados diários, na nossa rotina de consultas. Então, hoje é o Dia Mundial do Rim e muito importante a sua presença aqui para esclarecer sobre esse órgão e sobre as doenças relacionadas. Joyce, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse dia tão especial, né, que é o Dia Mundial do Rim, e espero ter divulgado para quem está assistindo um pouco sobre a função do rim, um pouco sobre a doença renal e principalmente despertar o interesse das pessoas conhecerem a sua função renal, né? Como é que está a saúde dos seus rins. Então, muito obrigada, eu também, pela oportunidade. Obrigada, doutora Évila. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o quadro Em Pauta e o quadro O Povo Quer Saber. Não sai daí que a gente volta já. Às vezes, o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania e já vamos direto para o quadro Em Pauta com o Dr. Erval Sampaio. Como eu sempre digo aqui, você que gosta do jeito espontâneo e irreverente dele, vem para cá, assiste aí que ele tem um assunto bem interessante para falar com você. Amigos e amigas que acompanham o programa Cidadania, que alegria, que satisfação, no seu quadro Em Pauta, mais um tema que a gente vai tratar aqui, importantíssimo, né? Um tema que realmente a gente precisa enfrentar. Como a gente disse, né, nos programas anteriores, nós iríamos abordar todos os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que, segundo o presidente Luiz Fux, eu achei muito interessante, né? Ele resolveu tratar, inclusive de modo antecipado, dando tempo, trazendo inclusive a devida segurança jurídica de todas essas questões eleitorais que o Supremo realmente deveria e o fez, na verdade, abordar, deveria decidir, porque seriam questões e realmente eram questões constitucionais e que o Supremo, né, no dia de ontem, né, terminou, pelo menos por enquanto, o presidente Luiz Fux ressalvou, né, a possibilidade de algum resquício, algum pedido aí, porventura, né, existente, além do que, né, declarou também, muito bom isso, que se porventura surgir um novo tema que o Supremo Tribunal precise, antes das eleições, realmente se deparar, ou seja, precisa julgar, ele dará a devida prioridade. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, em minha ótica, está agindo muito bem, porque as eleições de 2022 estão chegando, né? Está tudo muito perto, uma eleição bem diferente, bem peculiar, né? Já nesse clima de polarização muito grande,
e que esses aspectos jurídicos precisam ser solucionados a tempo e a modo, trazendo a devida segurança jurídica. O primeiro deles a gente já tratou aqui, a questão das federações partidárias, no meu entender muito bem encaminhado, eu previ nesse sentido. Aquele do fundão eleitoral, né? Também já foi solucionado, eu não sei se eu cheguei a dizer aqui, realmente não me lembro, o juízo de valor meritório, mas com todo o respeito que se tem, né? E eu tenho, evidentemente, a quem pensa diferente. Não é que eu concorde, vocês sabem que eu não concordo, inclusive, né, com as cifras bilionárias, né, que nós temos com relação ao fundão eleitoral e, na realidade, todos os acessórios, né, junto ao fundão, porque nós temos o fundo partidário e temos a questão da propaganda partidária que voltou. Antes, tinha como fundamento retirar a propaganda partidária porque era mais dinheiro público, agora voltou tudo, né? E esse fundão ficou 7 bilhões, quase 7 bilhões. E aí foi que o Supremo disse, olha, nós não vamos se meter nisso não. Realmente, eu acho que no aspecto jurídico, como o Supremo deve fazer, o Supremo não deve se imiscuir em assuntos, né, eu diria, extremamente ligados à própria, vamos dizer, conveniência, oportunidade, o mérito em si, não há inconstitucionalidade, foi uma escolha política propriamente dito, né, de que essas cifras, 4,9 bilhões, fosse, evidentemente, né, para o fundo eleitoral. Então o Supremo fez o correto, no meu sentir. E na data de ontem, o último julgamento, por enquanto, com aquelas ressalvas que nós já fizemos no início, o Supremo, né, entendeu, foi fantástica, né, eu achei muito bom, inclusive um voto divergente, que acabou vencendo por 7-4, do ministro Alexandre de Moraes, não apreciando, ou seja, não conhecendo aquela ação direta de constitucionalidade trazida pelo Partido Democrático Trabalhista, que na realidade iria fazer uma reinterpretação sobre a lei do ficha limpa para a questão do prazo, né, o prazo da elegibilidade. O Supremo já tinha apreciado a matéria, e aí o ministro Alexandre de Moraes veio com esse voto divergente dizendo, é o seguinte, é uma espécie aqui de rescisória disfarçada. Não há como a gente reapreciar essa questão, não tem nada novo, tá? Nós vamos interpretar de novo, o Supremo já decidiu. Então está decidido, né? O prazo de 8 anos, ele fica após, evidentemente, o cumprimento da pena, né? E não como o ministro Nunes Marques, né, tinha suspendido e queria aquela ideia de que o máximo seria 8 anos, ou seja, uma condenação que tivesse a suspensão de direitos políticos. Se fosse 5 anos, ele só cumpriria mais 3 de inelegibilidade, e essa situação foi devidamente deliberada, né, por maioria, e a questão está encerrada no Supremo Tribunal Federal sob a compreensão da lei do ficha limpa. Eu ressalto, por fim, que meu amigo e um dos idealizadores da lei do ficha limpa estava lá, o Marlon Reis, né, defendendo o sentido da própria lei, uma lei inclusive de iniciativa popular, foi ouvido, muito interessante, e eu penso que independente das críticas, questionamentos, nesse sentido da inelegibilidade para os crimes mais graves, foi uma vitória da própria sociedade. Você pode até discutir outros, eu diria, aspectos da lei do ficha limpa, mas isso é realmente importantíssimo e andou bem o Supremo Tribunal Federal. Valeu, pessoal, a gente volta na próxima semana. Obrigada, doutor Erval Sampaio. E agora nós temos o doutor Pietro Medeiros falando no quadro O Povo Quer Saber. E o tema de hoje é: o meu veículo, ele pode ser rebocado caso esteja com impostos e taxas atrasadas? Você já passou por isso ou conhece alguém que teve aí o carro apreendido? Então fique ligado que o doutor Pietro veio tirar essa e outras dúvidas para você. Minha dúvida é com relação a... Olá, você que nos assiste, você que está aí conectado com a TV Câmara Mossoró, o nosso programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Aqui é o quadro
O povo quer saber. E esta pergunta, meu amigo, minha amiga, é muito importante. Essa pergunta veio de uma seguidora lá do Instagram, a dona Fátima, que ela pergunta lá da Abolição 4 e ela está com essa dúvida que com certeza é a dúvida de muita gente. Eu vou tentar esclarecer aqui de uma forma simples, clara e objetiva. Ela me perguntou o seguinte: se ouviu falar que uma nova lei sancionada pelo presidente da República, ela autoriza que a polícia não guinche mais veículos atrasados. É isso mesmo. A dúvida da minha amiga telespectadora é que se um veículo estiver atrasado com essa nova lei sancionada pelo presidente da República agora em 2021, se a polícia, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, se ela não pode mais guinchar um carro que esteja com o seu licenciamento, o seu emplacamento atrasado. E é isso que eu vou tentar esclarecer para vocês. A lei que eu trago aqui para vocês é a Lei 14.229 de 2021, certo? De 2021, é uma lei do ano passado, do final do ano passado. Essa lei, ela alterou, dentre outras situações, principalmente o artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro. E aí gerou muita polêmica. Se você der aí um Google aí, se você der uma pesquisada, muitos sites famosos aí dizendo que a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual não pode mais guinchar um veículo se ele estiver atrasado. Eu vou responder no final do nosso quadro de hoje, eu vou trazer a resposta concisa, mas eu quero construir com vocês o raciocínio da lei, para que vocês entendam, certo? Então, a regra deixou de ser o guinchamento de veículos. Então, o guinchamento de veículos ele poderá ocorrer em casos excepcionais. A lei, em nenhum momento, ela diz que, de forma absoluta, um veículo não poderá mais ser guinchado. Eu até copiei aqui o texto da lei, eu vou pedir aqui licença para ler para vocês. Diz assim, ó: quando não for possível sanar a irregularidade no local, a infração, no local da infração, quando não for possível sanar a irregularidade do veículo no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, será liberado e entregue a um condutor habilitado. Então, hoje, depois da vigência dessa nova lei, da Lei 14.229 de 2001, o policial rodoviário federal ou policial rodoviário estadual poderá avaliar a situação em concreto e liberar o veículo mediante um condutor habilitado, desde que ele ofereça, mesmo com essa infração, ele não deixe de oferecer condições de segurança para circulação na via. Então, se ele perceber que tem condições de mesmo com essa infração, liberar o veículo, ele vai liberar o veículo, certo? Mediante a seguinte condição: ele vai recolher o seu documento, o documento do veículo, ele vai entregar um recibo, ele vai recolher o documento, vai entregar um recibo e vai dar um prazo que não será superior a 15 dias para que você regularize a situação do seu carro. Então não é só liberar para um condutor habilitado e não guinchar. Não, ele não libera avaliando se essa situação tem condição, se esse carro, se esse veículo tem condição de circulação, se tem segurança para liberar. Ele dá um recibo e recolhe seu documento e te dá um prazo de até 15 dias para que você regularize a sua situação, certo? Então não pode ser mais de 15 dias. Então você vai regularizar a situação e vai lá no posto lá do Detran, da Polícia Rodoviária Federal, vai depender muito do estado, e vai receber novamente o seu documento e vai fazer uma vistoria no seu carro. Então um exemplo clássico aqui que a gente traz é a questão de um condutor de um veículo que está dirigindo seu veículo sem placas.
Então você está dirigindo sem as placas do carro. É parado pela Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, e o policial diz, olha, eu vou liberar você mediante um recibo aqui, você vai me dar aqui o documento do carro, eu vou te entregar um recibo e você vai ter aqui 10 dias para regularizar essas placas desse carro. Agora, a pergunta que você deve estar fazendo, eu vou sofrer a multa de trânsito? Vai sofrer sim a multa de trânsito, vai sofrer a multa de trânsito. A multa de trânsito será aplicada, você vai ser liberado, terá um prazo de até 15 dias para regularizar a situação. Mas você deve estar se perguntando, isso gerou uma confusão no sentido de que, então se eu estou com o meu veículo atrasado, isso por si só não gera um perigo à sociedade. Não é porque eu estou com o veículo atrasado que eu vou colocar as pessoas em risco. Mas aí a Lei 14.299 de 2021, ela traz duas exceções. Que aí, neste caso, seu carro poderá sim ser guinchado, que é no caso de veículo com a documentação atrasada e veículo de transporte remunerado de passageiros ou bens. Então, nessas duas situações, meu amigo que me assiste, minha amiga que me assiste, você poderá sim ter o seu veículo rebocado, certo? Porque o veículo está atrasado ou está em transporte irregular de passageiros ou bens, certo? Por exemplo, um táxi que não é licenciado, um veículo escolar que leva crianças também, que não tem um alvará de funcionamento, que não é licenciado para esse fim. E ainda mais, você também será colocado a infração de trânsito, para que você pague a infração de trânsito, para que você tenha a pontuação na sua carteira e seu veículo também será guinchado. Então, esse que não pode mais guinchar veículos atrasados não passa de um mito, não passa de uma fake news, mais uma aí na internet, tá bom? Então, este foi o quadro de hoje, O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, no programa Cidadania. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo quadro, O Povo Quer Saber. Obrigada, Dr. Pietro Medeiros, sempre muito esclarecedor com seu quadro O Povo Quer Saber. Bom, o programa de hoje vai chegando ao fim. Espero você aqui na próxima quinta-feira, 7 horas da noite, com mais um programa inédito. Este programa será reprisado em nossa programação e convidamos você também a permanecer aqui na TV Câmara, canal 23.2 da grade da TCM. Até mais!